Vou falar do Palmeiras porque é o seguinte, né? Entra essa questão de calendário e o Palmeiras também vive essa dúvida, né? Preservar ou escalar força máxima? Essa é a questão que tem no Alviverde, que nesse domingo encara o Internacional. O Marcelo Rosenberg traz as informações direto da Academia de Futebol. E o técnico Abel Ferreira comandou na tarde desta sexta-feira mais um treino antes do jogo contra o Internacional, que acontece neste domingo no estádio do Beira-Rio. Poucas pessoas vieram aqui à frente da Academia de Futebol. A gente lembra que houve uma invasão por parte de torcedores organizados na última quinta-feira e nesta sexta-feira, muitos seguranças aqui na porta da academia, até para evitar uma possível, uma hipotética nova invasão por parte de torcedores. Incomodados, evidentemente, com a má fase do Verdão, que perdeu as últimas 3 partidas e nestes 3 jogos não marcou um gol sequer. A ironia deste jogo contra o Internacional é que o Colorado também vive um momento muito complicado. O Inter não vence desde o Grenal. Já são 10 jogos sem que o time gaúcho conquiste pelo menos uma vitória. A dúvida que fica em relação ao Abel Ferreira é se ele vai escalar o que tem de melhor para o jogo contra o Internacional ou se vai repetir a mesma situação da semana passada, quando mandou a campo diante do Vitória uma equipe mista. Nesse jogo contra o Vitória, o Palmeiras acabou perdendo por 2-0. O time foi inclusive muito vaiado pela torcida. O Abel acabou poupando os jogadores titulares para o jogo da última quarta-feira contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente lembra que ele pode novamente poupar os jogadores pensando no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontece na próxima quarta-feira. O Palmeiras que perdeu o jogo de ida por 2-0. Agora, umas últimas informações em relação ao Verdão. O Abel Ferreira jamais perdeu 4 partidas seguidas no comando do Palmeiras. Até o momento, 3 jogos seguidos ele acabou perdendo no ano de 2021. Portanto, se o Palmeiras perder para o Internacional neste domingo, vai atingir esta marca negativa. Outra informação em relação ao Murilo, já recuperado de uma lesão no tornozelo, deve ser titular nesta partida contra o Inter. Ele que não enfrentou o Flamengo por conta do nascimento do seu filho. Por outro lado, o Palmeiras que terá um desfalque muito importante, o Flaco Lopes. O Flaco que recebeu contra o Vitória o 3º cartão amarelo. O Flaco que é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada. Palmeiras que vive uma fase ruim, né? Com 3 derrotas seguidas, aliás, algo que é muito difícil de acontecer na fase com o Abel. Ano passado, o time comandado pelo português passou por uma fase semelhante. Vamos trazer então um comparativo entre os momentos da equipe alviverde. E aí a gente consegue ver, né, Léo, uma situação muito semelhante, né? E também ali na parte da metade do ano, da metade para o início do segundo semestre. 2023, onde a gente tem o recorte mais destacável, a eliminação para o São Paulo dentro da Copa do Brasil, e aí os constantes tropeços dentro do Brasileirão. Na Libertadores se esperava mais do Palmeiras, e aí dentro do Campeonato Brasileiro, já com o recorte do jogo de ida da Copa do Brasil, Palmeiras que vai viver um momento ruim muito semelhante ao do ano passado. É isso, e alguns jogos semelhantes também. Sim. Nesse meio aí, né, Ivan? Então você teve uma derrota para o Botafogo em casa no primeiro turno, quando o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, praticamente já jogou as cartas fora do Campeonato Brasileiro. Depois essa situação acabou mudando por conta também do próprio Botafogo. Um confronto em que o Palmeiras não venceu o Flamengo no Allianz Parque, num jogo em que tinha sido muito melhor, acabou sofrendo um gol no fim do Arrascaeta. A eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, o Palmeiras fazendo 2 jogos bem ruins e o Abel falando bastante da parte física, que o time não estava na sua melhor condição e até por isso houve um reflexo na parte técnica dos jogadores. E acho que se ele fosse perguntado este ano sobre o porquê do momento do Palmeiras, a justificativa seria mais ou menos por aí e não posso não dar razão a ele. A sequência é complicada, o Palmeiras tem um bom elenco, mas é natural que o time oscile no momento em que a quantidade de jogos aumenta, em que esses jogadores não estão na sua melhor condição física. Com isso, a parte técnica também fica devendo, os resultados ruins se acumulam e a confiança vai embora. Então, é o período mais delicado do ano para o Palmeiras. Veremos se os resultados serão semelhantes ao do ano passado. O Palmeiras acabou avançando na Libertadores, foi até a semifinal, foi eliminado pelo Boca já em um outro momento da temporada e conseguiu a recuperação no Campeonato Brasileiro muito por conta do Botafogo,
que derrapou em diversos confrontos durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Palmeiras seja eliminado na próxima quarta-feira, o que é o mais provável dado o resultado do primeiro jogo contra o Flamengo, é importante se manter focado na Libertadores, avançar na outra competição continental e não largar o Campeonato Brasileiro. Primeiro momento de pressão que passa o Abel, até com a invasão, né, da torcida organizada ontem ao Palmeiras, né? Então, um primeiro momento que o Abel vive desse instante tão delicado. Vamos aproveitar então, falamos do Palmeiras e do duelo contra o Inter. Escalação provável do Colorado, duelo que será neste domingo. Roger Machado então traz o Inter também que vem bastante oscilante. O Roger ainda não conseguiu dar uma sequência boa para a equipe colorada. Tem Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Bernabei. Aí a dúvida, né, no meio, né, Thiago Maia, Bruno Gomes, até ouvia ontem os amigos do Rio Grande do Sul, características bem diferentes, e há uma expectativa grande pelo uso do Thiago Maia. Aí o Bruno Henrique faria a dupla com ele. Teremos o Wesley, o G. Carvalho, me ajuda, Léo. Gabriel Carvalho, deu aqui um branquinho, os meninos já me ajudaram. Valência e Borré, lembrando, né, o Palmeiras que sempre tem complicações quando joga com o Inter no Beira-Rio. O Inter jogando lá é sempre um adversário muito complicado. A gente segue aqui no nosso esporte agora, falando do Campeonato Brasileiro. Números na tela, informações do adversário do Palmeiras depois das notícias do nosso Rosenberg. Roger Machado teve uma semana inteira, dessa vez, para treinar, algo inédito desde que chegou ao clube. Também não chegou faz tanto tempo assim, né? Dá 12 dias, menos de 2 semanas. O Inter, fora da Copa do Brasil, pôde treinar durante a semana. Colorado, que está na corda bamba, são 10 jogos sem vitória, 5 derrotas nessa sequência, só 2 pontos acima do Z4, mas claro, aquela situação que a gente sempre lembra aqui, o Inter tem 5 partidas para disputar, né? Só um desastre para ele continuar olhando para o Z4 depois desses 5 jogos. Mudanças no time, o Thiago Maia voltou a treinar, mas é dúvida, não joga há mais de um mês. O Gabriel Carvalho deve ser mantido no time titular. Jovem de 16 anos, dessa maneira formaria o quarteto ofensivo com o Borré, Valência e o Wesley. E o Vitão, em destaque, deve ir para o Real Betis. O Inter pode receber cerca de 8 milhões de euros pelo zagueiro de 24 anos. É um bom dinheiro para um defensor que já passou dos 20 e 21 anos. Os europeus não estão muito afim de levar jogadores, entre aspas, mais velhos, como é o caso do Vitão. Seria um bom negócio, hein, Lázaro? Com certeza, né? Acho que aí você pega um jogador pronto já, né? Não aqueles jogadores em formação, algo que hoje o mercado europeu está olhando. Vale lembrar um ponto desse jogo do primeiro turno, né, Tomás? O Inter venceu o Palmeiras na Arena Barueri. Jogando bem, né? Jogando bem. Tinha Parece que faz tanto tempo né? Parece que era outra temporada, né? Mas não faz 3 meses. Cudê no banco de reservas. O Palmeiras, foram 2 derrotas ali. 2 derrotas não. Foram derrota, vitória e derrota, porque foram 2 derrotas seguidas no Brasileirão, mas teve um jogo de Copa no meio. O Palmeiras perde para o Inter e perde para o Atlético Paranaense. Você vai lembrar muito bem disso na segunda e terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, é um time hoje do Inter diferente daquele que enfrentou. O Maurício está do lado do verde hoje, né? Está do lado do Palmeiras. O Maurício que fez uma excelente partida. Você tem a volta, como a gente viu o destaque na tela aí, de Borré. Você tem o destaque de Valência. O Wesley jogou muito bem pela ponta esquerda. O Marcos Rocha teve grandes problemas para marcar ele. A gente não sabe, é aquilo que o Rosenberg falou, se o Palmeiras vai ou não com força máxima no Beira-Rio. O Abel pressionado. Ele mesmo usou a palavra crise na sua coletiva de imprensa após o jogo do Flamengo. Eu não sei se é uma crise como a gente falou aqui, né? A gente mencionou ontem as invasões que ocorreram no CT ali da Barra Funda. Acho que um tom um pouco exagerado da torcida, a gente já falou isso, mas o Abel, talvez, ele tenha usado a palavra crise para tirar um pouco essa pressão. A gente lembra o ano passado como o Abel fez isso, e aí a gente está vendo, obviamente, na nossa tarja que o Palmeiras não perde 4 jogos desde 2020. São quase 4 anos completo que a torcida palmeirense não sabe que é perder 4 jogos seguidos. Palmeiras que perdeu 3, né? Agora com essa derrota diante do Flamengo, as 2 no Brasileirão e essa na Copa do Brasil. Palmeiras que jogou com 3 volantes, o Rafael Veiga
formando ali uma linha mais ofensiva. Não sei se contra o Inter fora de casa ele vai abrir mão desses 3 homens de marcação, vai pôr um time mais ofensivo. E tem essa questão. Precisa, poupar ou não poupar. Precisa voltar com aquela 4-2-3-1 normal que ele 2 volantes, Rafael Veiga e 3 atacantes. E abre ali do lado, né? Felipe Anderson, Dudu, e não tem o Flaco, deve jogar o Rony. Flaco Lopes suspenso pelo 3º cartão amarelo. Vem o Mr. Bicicleta, né? Tudo bem. Mr. Bicicleta Rony. Mr. Bike. E aí os números dos últimos 5 jogos de Internacional e Palmeiras. O Inter sem vitória, 3 empates, 2 derrotas, 20% de aproveitamento, 3 gols marcados, 5 sofridos. O aproveitamento do Palmeiras é o mesmo, mas trocou 3 empates por uma vitória. Uma vitória, 4 derrotas, nenhum empate, 2 gols marcados e 6 gols sofridos. O Inter foi no período eliminado na Conmebol Sul-Americana. O Palmeiras está nesse momento em Copa do Brasil, depois joga Libertadores. E é isso, temos 2 times pressionados em campo, pressionados pela torcida. Um Palmeiras que tem o Flamengo à volta, o Inter não tem isso, pode focar 100% nesse jogo. Como é que você imagina esse Inter e Palmeiras? Pois é, o Roger voltou, primeiro o Inter, né? O Roger voltou a trabalhar num time grande aqui no Brasil, aceitou a oferta do Internacional para substituir o Kudê e deixar o trabalho que ele fazia elogiado, né, no Juventude. Por esse trabalho, foi por causa desse trabalho que o Inter o procurou. E logo depois de estrear, o Inter é eliminado da Copa Sul-Americana. E não dá para imaginar que a contratação do Roger para comandar o Internacional tinha como premissa classificar o time na Sul-Americana, né? Nós trabalhamos com um rigor exagerado aqui no Brasil em relação ao que é a responsabilidade de um treinador. Mas não pode chegar a isso. Ele foi contratado para tentar terminar a temporada da melhor maneira, para levar o Internacional ao lugar mais alto que ele puder, e acho que a partir do ano que vem recomeçar um trabalho de acordo com o seu olhar, as suas ideias, e seguir caminhando junto com o Inter. Isso significa reagir o quanto antes e fazer daqui para frente o melhor campeonato brasileiro possível. Enfrentar o Palmeiras nunca é fácil. Enfrentar o Palmeiras neste momento talvez seja menos difícil. É uma sequência de partidas sem vitória, como o Vinícius Nicoletti nos informou, e uma atuação muito preocupante, muito estranha contra o Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo das 8ª de final da Copa do Brasil. Eu fico curioso para descobrir que tipo de escalação o Abel Ferreira vai usar nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras tem um problema muito grande para resolver no seu estádio na próxima quarta-feira, perde por 2-0 na Copa do Brasil para o Flamengo e vai precisar da força máxima para pelo menos tentar, com tudo que puder, uma classificação que eu vejo hoje como improvável. O Palmeiras não pode descartar a Copa do Brasil, porque o resultado não está definido. Agora, como tratar das forças do elenco, os jogadores que estão mais desgastados, balanceando essas questões de jogar no fim de semana com o Inter e na quarta-feira contra o Flamengo uma partida de eliminação. Por isso eu tenho essa curiosidade para saber que time, com quais jogadores o Palmeiras vai iniciar o jogo com o Inter. Fala galera do Gol de Ouro! Antes de começar, já deixa aquele seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada sobre o nosso Verdão. Hoje vamos falar sobre o próximo confronto do Palmeiras contra o Internacional, um jogo crucial para ambas as equipes do Campeonato Brasileiro. O Internacional não sabe o que é vencer há mais de um mês. A última vitória foi em 22 de junho contra o maior rival, o Grêmio. Agora o Colorado enfrenta o Palmeiras, que está desesperado para conquistar 3 pontos e se afastar da zona de rebaixamento. Mas a missão não é nada fácil, porque o Verdão está firme na briga pela liderança. No primeiro turno, dia 17 de abril, o Inter conseguiu uma vitória magra sobre o Palmeiras, com um gol do Wesley, ex-Palmeiras, aos 45 minutos. Porém, desde então, os tempos mudaram. O Palmeiras, que ocupa a 3ª posição na tabela, está sedento por mais uma vitória para continuar a caçar os líderes do campeonato. Mas é importante lembrar que o Verdão também precisa dessa vitória tanto quanto o Inter. Nos últimos jogos, o Palmeiras passou por algumas dificuldades e não conseguiu os resultados esperados. A equipe sofreu derrotas inesperadas que abalaram a confiança da torcida. Mas é justamente nesse momento que o Verdão costuma mostrar sua força e capacidade de reação. O técnico Abel Ferreira tem trabalho duro para ajustar a equipe e voltar ao caminho das vitórias. Nada melhor do que um confronto contra um Inter,
para retomar um bom momento. O Palmeiras tem um elenco de alta qualidade, com jogadores talentosos e experientes que sabem lidar com a pressão. A torcida espera que a equipe mostre seu verdadeiro potencial no Beira-Rio, buscando os 3 pontos com garra e determinação. A vitória é fundamental para o Verdão se manter na cola dos líderes e seguir firme na briga pelo título. Então anota aí, domingo, hoje, dia 4, às 17 horas no Beira-Rio, esse jogo promete ser um dos mais emocionantes da rodada, com 2 equipes que precisam desesperadamente da vitória. O Palmeiras vai entrar em campo com tudo e a torcida tem que estar junto, apoiando do começo ao fim. E aí, torcida alviverde, estão confiantes? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos juntos à busca de mais uma vitória. Obrigado, galera. Valeu!